A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. BNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje, para variar, 3 convidados diferentes que vão dar um caldo de cultura interessantíssimo. Eu estou aqui primeiro com Marcelo Gonçalves, fundador da Domo Investimentos, que tem também 4 fundos de startups e a primazia de administrar 3 unicórnios na sua carteira. Temos também o psicólogo, palestrante, escritor e especialista em cultura corporativa que lançou o livro Accountability. Nós estamos falando de João Cordeiro, muito bom tê-lo aqui. Obrigado. Um grande nome aí da cultura corporativa, das empresas que precisam se reciclar. E, por fim, temos também o prefeito de Jaguariúna, o advogado Gustavo Reis. Na verdade, chama Márcio Gustavo Reis. Eu estava vendo que você tem um passado interessante que misturou a liderança estudantil com a entrada no setor privado. A gente vai explorar tudo isso a partir de agora, começando justamente por essa questão dos unicórnios, né? Hoje, Marcelo, as pessoas perguntam muito como é que você faz para olhar para uma startup e ver que aquilo vai dar certo. A gente conversava um pouco antes, né? O João falava, mas a regra é 1 para 2, e daí você falou é 5 para 6. Como é que você faz para olhar para um empreendedor e falar, esse vai dar certo, vamos investir nessa empresa? Não tem como dizer esse vai dar certo, mas tem como dizer eu vou investir nessa empresa, né? O se vai dar certo ou não, aí tem 1000 variáveis que vão definir isso, e a gente tenta minimizar as variáveis ruins, né? A maneira como eu olho para uma startup e tomo a decisão, 75% da minha decisão é baseada no time de empreendedores e empreendedoras que está criando aquele negócio. As pessoas. As pessoas. Isso é 75%, talvez eu possa dizer até 80% da minha decisão é baseada nas pessoas. Depois eu olho se aquilo é uma solução, porque tem muita gente que cria uma startup tentando resolver um problema dele, mas que não é um problema do mercado. Um tema clássico desse, eu já recebi mais de 20 amigos, sobrinhos, filhos e primos de investidores que são jovens que querem um app para acabar com a fila na balada. É um problema dele, mas não é um problema do mercado, porque o dono da balada não quer que acabe a fila, né? Pelo contrário, então, ele quer que a fila continue. Então a gente tem que olhar se aquilo é uma solução para o mercado ou não. E a terceira é se o mercado é grande, né? A gente também tenta não investir na maior startup de um mercado pequeno, porque para uma empresa ser grande e ela poder alcançar um valor de venda, ela tem que fazer parte de um mercado grande. Mas, sem sombra de dúvida, pessoas. Isso é o primeiro. Isso a gente vai refinando, espero aprender bastante com o João como refinar mais ainda isso, porque um grande empreendedor conserta uma ideia ruim, um péssimo empreendedor acaba com uma ideia boa. Isso é fato. Pessoas também estão na base da cultura corporativa de uma empresa, né? No teu livro Accountability, por exemplo, ele fala muito da responsabilidade de cada um. E como é que você faz quando você vai para uma empresa, começa a conversar com os donos, e como é que você avalia essa questão da accountability e da cultura corporativa? Bom, Luiz, primeiro acho que assim, a gente não quer acabar com a língua portuguesa, né? Trazendo mais um termo em inglês, né? Quando tem palavras em português que traduzem, a gente traduz, né? Por exemplo, a gente não precisa ficar falando mindset, existe modelo mental, né? Mas não tem tradução para marketing, correto? Para feedback, como também não tem para hambúrguer, ou para milkshake, ou drive-thru. Então a gente tem que incorporar, e o idioma ele não perde com isso, pelo contrário, o idioma expande. Então, accountability é uma dessas palavras, é um nível de responsabilidade muito maior do que a gente entende normalmente. O fato de a palavra ser diferente não quer dizer que a gente já não vem praticando.
a gente pratica, principalmente nos momentos da vida, quando a gente se torna pai, quando a gente monta uma empresa, quando tem alguma adversidade. A gente resgata responsabilidade e protagonismo, às vezes, normalmente, que a gente não usava, a gente resgata para poder superar aquela situação. Mas quando a gente não tem a palavra, eu também não consigo ensinar os outros. É aí que está o problema, por isso que a gente precisa do conceito. E quando eu entro numa empresa, eu procuro entender o nível de accountability que existe na empresa, o nível de responsabilidade, se ela passa pelos 5 níveis que a gente coloca, né, que é a responsabilidade básica, protagonismo, senso de dono, que é se preocupar das coisas como se fosse minha, depois prestação de conta, que é muito difícil para o brasileiro fazer isso, e por último accountability como dono moral. É quando eu me preocupo com a consequência do meu ato. Pode ser numa ida ao banheiro, eu posso deixar aquele banheiro pior que eu encontrei, igual que eu encontrei, ou um pouquinho melhor. Eu posso levar minha família na praia, ao sair da praia, eu posso deixar aquela praia igual que eu encontrei, um pouquinho melhor, um pouco pior. Podemos levar isso para uma fazenda, a gente pode comprar uma fazenda no Pará, trabalharmos nela por 10 anos, ao sair de lá e vender, a gente pode entregar aquele espaço melhor que a gente encontrou. E isso vale para as relações, vale para os processos, cabe para a família, para governos municipais, federais e principalmente para empresas. Olha, é interessante isso que você está falando, e especialmente o exemplo do banheiro. Eu vou contar para você uma história que aconteceu comigo. Eu estava no interior dos Estados Unidos e eu parei num posto de gasolina que tinha um monte de caminhão parado e tal. E daí todo mundo precisava ir ao banheiro e eu pensei, esse banheiro deve ser um horror. Quando eu cheguei lá, ele era imaculadamente limpo. E daí eu conversei com a pessoa que cuidava ali da lojinha. Eu falei, como é que você consegue manter um banheiro tão limpo? Daí ele falou, olha, é muito simples. Eu coloco um vasinho de flores em cima da pia. Você não reparou que tinha um vasinho? Eu falei, reparei. As pessoas olham aquele vasinho e se conectam com a limpeza imediatamente. Então é interessante como depende de cada um, mas também o administrador ele pode ajudar, né? Pode dar uma força. Prefeito, essa questão da accountability na política ultimamente, desde a lei da responsabilidade fiscal, virou algo importantíssimo. E como compatibilizar essa responsabilidade fiscal, essa accountability, com os projetos que são tão necessários para uma cidade? Primeiro, a lei de responsabilidade fiscal foi um marco divisor. Gestores no passado deixavam muito pior o banheiro, a fazenda, para os munícipes, porque não havia nenhum tipo de punição. Com esse marco da lei de responsabilidade fiscal, ela obriga o gestor público, se quiser continuar na vida pública, a deixar a prefeitura melhor do que encontrou, ou no mínimo igual. Mas para quem busca uma carreira política, o desafio é de você melhorar. E através, acho que de 3 etapas que são fundamentais. Quando você entra na gestão pública, é fazer um profundo diagnóstico de como é o retrato da gestão pública da sua casa, como é que está a sua cidade, qual que é o diagnóstico, quais são as dores e quais são os remédios que você precisa. Então, você fazer um diagnóstico, aí você vai para uma segunda etapa, que é o planejamento em cima do diagnóstico que você fez. Tudo isso baseado aí numa coisa que o Marcelo falou e que o João reforçou, em cima de montar um time de pessoas, que é o meu material humano mais importante para escalar o meu time que vai jogar em cada uma das áreas, na saúde, na educação, na segurança, no transporte. E aí o grande desafio é de você buscar pessoas do mercado com experiência que aceitem receber um salário do poder público, que mesmo sendo em São Paulo, é um desafio do Ricardo Nunes também, você encontrar, porque o salário de secretário em São Paulo ou o salário de secretário em Jaguariúna é aquém do mercado privado, então é um grande desafio. Mas feito o diagnóstico, feito o planejamento, é você partir para a ação. E em cima da ação é você conseguir resultados eficientes que vai melhorar na ponta a vida das pessoas. As pessoas não vivem no país, não vivem no estado, mas elas vivem no município. É no município que as coisas acontecem. Então, o nosso desafio é de fazer tudo isso deixando dinheiro em caixa e não deixando dívida. Para isso que é feito o diagnóstico, o planejamento e o acompanhamento que é feito, no meu caso, através das reuniões
mensais que nós fazemos de avaliação de desempenho em cima das metas e dos objetivos que nós traçamos para a execução. Evidentemente que existem variáveis, como o problema da água, né? Estávamos falando aí com o Marcelo, eu tenho uma perda lá de 60%. Nossa. Então eu trato a água e toda aquela água tratada, 60% eu jogo fora, porque eu tenho uma perda na minha rede, que não é uma questão minha, mas que vem aí de outras gestões de infraestrutura ao longo dos anos e que vai ficando embaixo da terra, vai deteriorando, e aí é necessário ser feita a troca, e sempre é uma coisa muito invasiva e é uma coisa também difícil de você conseguir. E aí ele estava dizendo também de um aplicativo que criaram para poder diagnosticar de maneira efetiva onde está tendo vazamento através do ruído da água. Então é também usar a tecnologia para você também buscar soluções para a vida das pessoas. Agora a gente tem na política uma questão interessante que até queria que o João falasse, já que ele é psicólogo. A gente tem os prefeitos, os políticos que prometem muito, mas toda vez que um político começa a falar de todo o lado difícil, precisamos cortar gastos, precisamos administrar melhor os programas sociais, isso causa um problema no eleitorado. Como é que a gente consegue compatibilizar a realidade com a proposta de sonho, digamos assim, para o eleitor? Acabando com a reeleição. Essa é uma boa ideia. A minha percepção, Luiz, é que as pessoas precisam de um sonho, de uma esperança. E a gente vem vivendo uma sequência de governos federais e estaduais que não estão endereçando esse sonho. Se você perguntar assim para qualquer pessoa, qualquer brasileiro, né, qual é o projeto para esse país nos próximos 10 anos? Nós vamos ser o quê? Nós vamos ser uma potência de turismo, do agrobusiness, industrial, o que nós vamos ser? Você vai ter diversas opiniões diferentes, porque não há uma clareza para onde vamos, que esse é o principal papel do líder. Então, no meu modo de ver, eu entendo que isso é um espaço que é uma oportunidade para um líder, seja político ou corporativo, quando ele se empresta o rosto e a voz dele para o mercado, os seus funcionários ou a população, e diz exatamente para onde nós vamos. Uma vez que esse storytelling é bem feito, é bem embalado, é bem construído, a chance de adesão é muito grande. E eu sinto falta disso. Eu vejo muito conflito, né, entre o candidato A e o B, e mesmo depois da eleição, percebo que parece que eles ainda estão em campanha, né, no tiroteio, e perde a oportunidade de construir esse sonho. Né? O primeiro-ministro, pode ser? Ou o presidente da Índia? Acho que é o primeiro-ministro, né? Acho que é o primeiro-ministro. Acho que é o primeiro-ministro. Ele construiu isso muito bem. O que ele quer da Índia para os próximos 10 anos. Talvez até saindo um pouquinho fora da maneira com que ele vai fazer, mas assim, o sonho está claro para o indiano. Acho que faz falta isso para nós. Isso é importante porque não só você pode fugir dessa polarização ideológica mostrando um caminho. Isso, exato. Acho que esse é o que está faltando aqui no Brasil, talvez. Se você olhar assim, todas as campanhas anteriores, assim, quem é que trouxe um sonho para a gente? Né? O que nós vamos ser? Então, eu acho que isso é muito comum lá fora, em outras culturas, mas difícil aqui. Mas só me permite, é porque o populismo ele acaba vencendo as ideias. Então, na medida em que a pessoa está preocupada com a reeleição dela, ela vai fazer aquilo que não que é necessário, mas aquilo que vai dar votos para ela poder ser reeleita e se manter no poder. Então, a falta da alternância no poder dá a nós essa triste percepção dessa dualidade que a gente tem de dois sem projetos. Quer dizer, o que a gente tem de projeto para o Brasil? É meramente, então, o Bolsa Família alimentar, como alimentou, o outro alimenta esse, especialmente a camada mais baixa da população, que é a grande massa que vota, que não consegue ter, muitas vezes, essa percepção e se
se satisfaz com os 1.500, com os 1.800 no momento que cai na conta, por efetivamente não ter a opção do C. Se você só tem apenas dois, o A e o B, sempre sendo reeleitos, você não dá espaço para o C. Mas se você barra isso, ele vai ser obrigado a fazer o seu melhor naquele período, ou 5, que agora a reforma está sendo proposta. E aí ele vai fazer de tudo. Agora não, ele primeiro ano já é pensando na reeleição, o segundo e o terceiro também. Campanha. Então isso é ruim para a nossa sociedade. Triste do Brasil que tem essa dualidade hoje em termos de falta de projetos. Triste do nosso país. A Índia já está indo na frente, né? A China já está na frente. Eu até acrescento uma pauta que eu tenho defendido bastante, né, que é a total falta de investimento em educação nos últimos 50 anos. A educação básica brasileira não existe mais, que é triste. É triste dizer isso, mas assim, é uma realimentação nefasta de você manter as pessoas nas posições que elas estão de baixíssima renda para que o assistencialismo seja efetivo. O assistencialismo não seria tão efetivo se você tivesse uma população culta e educada, empreendedora. O Brasil é empreendedor, 75% do emprego brasileiro é gerado por pequenas e médias empresas. Quer dizer, o brasileiro é um povo empreendedor que, se tivesse mais acesso à cultura e se tivesse um programa educacional de base, com certeza a gente não estaria vivendo essa polaridade de hoje. Assim, eu acho que porque não existe um projeto de educação. Quer dizer, a educação está dividida entre municípios, Estado e o governo federal e que não, enfim, claro, um tem sempre o outro para botar a culpa, né? Então, o estadual bota a culpa. E é a maior verba de todos os ministérios, inclusive a educação e saúde, mas a verba acaba sendo mal gasta aqui, né? Mas só fala um pouco desculpa, João, só fala um pouco da questão do município, porque, como o Marcelo bem ponderou, é uma bola dividida entre Estado, município e governo federal. E a gente percebe que depende muito do município para que a educação seja de qualidade, já que, se não me engano, a maior parte das escolas acaba sendo de origem municipal, né? Como é que você fez isso dentro de Jaguariúna para poder melhorar esse projeto educacional? Só uma parte antes, o Michel Temer fez a reforma do ensino médio. Michel Temer estava tendo um projeto de educação para o nosso país. Por quê? Porque Michel Temer não tinha compromisso com a reeleição. Ele podia ser impopular, ele podia dar o remédio amargo necessário naquele momento. Uma pena que a gente não teve a continuidade, que foi interrompida. E é uma reforma que tinha muito a ver com a mudança de mentalidade do estudante e se aproximou mais da modernidade. Exatamente. Então, o Michel começou. Então, justamente por isso, uma pessoa preparada, culta, inteligente, estava ali por um propósito, né? Então, infelizmente, a gente interrompeu isso, mas um político como ele teria essa oportunidade. O maior reformista dos últimos, o maior reformista brasileiro. Foi o reformista. No pouco tempo que teve, o maior reformista brasileiro. Exatamente. Quantas reformas, quantos avanços nós tivemos nesse curto período de 1 ano e pouco que ele teve de presidente da República. Lá em Jaguariúna, então hoje a responsabilidade da União passada para os municípios, a gente municipalizou todo o ensino fundamental 1 e 2. Então desde o ensino infantil, fundamental 1 e 2, até a 9ª série, é municipalizado. E aí vai de você fazer o investimento, a lei obriga a você investir 25% na educação obrigatoriamente, 15% na saúde. Na saúde a gente investe 33%, tamanha demanda, qualquer prefeito hoje que você vai falar investe mais de 30%. E na educação a gente investe os 25% e muitos têm às vezes dificuldades, e tem que criar histórias para poder complementar os 25% da educação. Mas é você investir com planejamento, com uma visão em cima daquilo que você quer projetar. Jaguariúna hoje é primeiro lugar no IDEB, no Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, no Fundamental 1 e 2 da região metropolitana de Campinas, que são 20 municípios. E o 4º lugar no estado de São Paulo, de 645 municípios. Justamente porque, primeiro eu coloquei como secretário uma pessoa da rede, uma professora conhecedora, profunda, estudante da questão da educação, e a gente consegue obter, por quê? Porque nós temos um foco, um planejamento em cima da educação. E o Estado cada vez mais delega para os municípios essa responsabilidade. O que era do Estado, aí o Estado de São Paulo, antigamente, o Fundamental 2, passa a ser o município. Mas é melhor, desde que nos repasse o dinheiro, porque a gente sabe qual é a nossa necessidade lá, a gente paga melhor até do que o próprio Estado
as professoras. Então a gente tem um trabalho muito mais focado, mas não transferir todo a responsabilidade para os municípios, como faz na saúde, como faz na segurança pública, sem dar o repasse de verba pública. Dentro dessa questão educacional, você tem muitas investidas na área de educação ou não? Algumas. E como é que você vê essa mudança de mentalidade do estudante e dos educadores? Nós investimos, obviamente, na tecnologia da educação, então, para a educação, diria que não formal, né? Quer dizer, ou não formal ou não tradicional no modelo de ir para o curso, né? Então, línguas, por exemplo, a gente tem um investimento numa empresa de ensino de línguas totalmente digital, né? Seja assíncrono ou assíncrono, mas com um foco no corporativo, onde a gente consegue mostrar para as empresas exatamente se aqueles alunos estão aprendendo ou não estão aprendendo e se aquele dinheiro está sendo bem investido, né? Eu acho que a grande mudança, né, e talvez o melhor, talvez não, com certeza o melhor investimento que eu já fiz é numa educação totalmente informal, que é o Hotmart, né, que é o maior vendedor de cursos acho que talvez hoje já do mundo, né? Né? Do mundo. Pelo que a gente vê. E acabaram de celebrar semana passada 10 bilhões de dólares de cursos digitais vendidos, né? Isso, você tem dois lados, né? Do produtor de conteúdo, né? Aquela pessoa que detém o conteúdo e que hoje é capaz de viver disso. E você tem do outro lado alunos que querem melhorar a sua empregabilidade ou querem aprender um hobby, enfim. Mas principalmente melhorar a sua empregabilidade através de cursos não tradicionais. E para mim a frase que resume isso é o what I want, when I want, where I want, né? O aluno quer aprender o que ele quiser, aonde ele quiser, na hora que ele quiser. E ele, dentro da vida corrida que você tem hoje, você pode fazer o curso à meia-noite ou 1h da manhã, você pode fazer durante o dia, se você tiver essa disponibilidade, você pode fazer online, você pode fazer do ritmo que você quer. Eu acho que essa é que é a grande mudança, que talvez a educação tradicional não esteja enxergando essa mudança. E é um pouco de Piaget, né, do construcionismo, e que nós tivemos a experiência em Boston do construcionismo, em que nós trouxemos para Jaguariúna a escola criativa, a escola maker, sair da caixinha do modelo tradicional e dar a opção, através dos labs, dos laboratórios, para as crianças se desenvolverem com uma coisa mais moderna e através dos interesses das crianças em cima daquilo que ela tem mais habilidade e mais facilidade. Isso nós fazemos, respondendo um pouco àquela tua pergunta anterior. Saímos um pouco do modelo tradicional, como o Marcelo está colocando, e dá essa disponibilidade, buscando o interesse. Cada vez mais as pessoas querem fazer aquilo que elas têm interesse. Então, quando você dá essa opção, você traz mais produtividade. Estávamos aqui no intervalo falando sobre o último livro do João, Accountability, e ele começou a contar uma história interessantíssima. E vamos lá. A história é o seguinte, que a accountability a gente considera como uma virtude moral. E assim como Aristóteles dizia, o ser humano não nasce virtuoso, ou seja, uma criança não nasce com virtudes morais. Alguém tem que ensinar a ela. Né? Ou com desvios morais também. Exato, e com desvios morais também. Se ela tiver interesse, ela aprende. Quais são as virtudes morais? Responsabilidade, franqueza, integridade. Justiça, consciência de justiça, humor. Ele também falava que nenhuma dessas virtudes era para praticar em extremos, nem de um lado nem do outro. Mas enfim, e aí eu estava comentando aqui que como a accountability não é nata, isso tem que ser ensinado, quanto mais cedo, melhor. E alguns países saíram na frente disso, né, que são a Nova Zelândia, a Austrália, os países da Escandinávia, e um pouco Coreia do Sul, ensinando crianças de 3 anos, 4 anos, não necessariamente accountability. Na Finlândia eles falam accountability, mas muito através de práticas, né? E a gente tem vídeos disso. Nós fomos visitar algumas escolas fora e vimos como que isso é praticado. Bom, isso é uma parte da história. A outra parte da história, eu fiz cerca de 50 cursos nos Estados Unidos, na área de educação, mas não foi lá que eu fui aprender accountability. Olha que interessante. Eu fui aprender o que é accountability num bairro chamado Americanópolis, aqui na Grande São Paulo. Eu fui fazer uma palestra pro bono para professores de uma EMEI, de uma escola municipal infantil, para crianças de 4 a 6 anos de idade, antes do 1º grau.
era uma palestra de técnicas de PowerPoint, isso em 99, que era novo o PowerPoint. Mas quando eu cheguei na sala da diretora, que era mais ou menos o tamanho desse estúdio, me chamou a atenção que ela tinha feito aquilo, uma mini biblioteca. Ela tinha erguido prateleira de madeirite nos 4 cantos da sala e cheio de livro. E eu agradeci, eu elogiei a prefeitura. Eu não lembro quem era o prefeito na época, que tinha feito uma campanha de investir em educação. Eu elogiei, ela olhou para mim e falou assim, você não está achando que isso aqui é dinheiro da prefeitura, né? Eu falei, mas de quem é? Ela falou, vou te explicar. A cada 3 meses a gente pega 10% do nosso salário. Meu, da coordenadora pedagógica que estava junto, das professoras, das serventes, das faxineiras. Quem não concorda com a regra, a gente transfere. E a gente pega esse dinheiro. A gente vai na 25 de março, a gente compra os brinquedos. E depois a gente vai comprar os livros. E ela terminou com uma frase que para mim foi um choque. A frase foi, a gente faz isso porque nós somos apaixonadas pelo que nós fazemos. E eu saí de lá muito perturbado com aquilo, né? O que faz alguém sair do seu quadrado para ir além? Fui conversando com eu tinha um mentor na época, o Benvenuti. Falei, Benvenuti, olha só o que aconteceu. O Benvenuti tinha sido diplomata de carreira, tinha servido na embaixada de Washington, tinha um inglês muito fluente, ele é vivo, um inglês muito amplo. Ele falou, João, tem uma palavra para isso, chama accountability, não tem nada no idioma português, vai atrás, pesquisa e escreve. Então, por que eu estou contando isso? Porque quando você fala da preocupação do seu governo em ter uma educação cada vez melhor, eu já aqui me passou pela cabeça em me oferecer para ter uma conversa com a sua secretária de educação, se você assim se interessar, lógico, se você achar que é oportuno. Um privilégio. Porque nós criamos um instituto, o instituto ainda não saiu do papel, quem sabe agora é a oportunidade, a gente tem a metodologia, a forma de como explicar a accountability para crianças. Fantástico. E quem sabe com isso a gente ajuda a próxima geração de Jaguariúna. Pode ser, pode ter certeza disso, a gente já tem como aceito. Então, pronto. Talvez, assim, a gente tem filhos, o meu mais novo é mais velho do que os seus, mas você também não acha que, assim, você sente o que eu sinto, que a nova geração, pós 17, 18 anos, até 28, 30 anos, ela já está vindo com essa questão da accountability, principalmente com rigor moral, com um posicionamento mais correto do que as anteriores? Eu vejo isso muito fortemente, não só no meu filho que tem 26 anos, mas na minha filha que tem 16, isso já está meio que incorporando no DNA dela. Eles corrigem. Exatamente. Eles me corrigem também. Então é interessante porque existe, acho que uma combinação entre pragmatismo e ao mesmo tempo, essa necessidade de se fazer a coisa certa. Eu até comentei num programa recentemente sobre aquela novela Vale Tudo. A novela Vale Tudo, ela mostrava exatamente o lado ruim do Brasil. A principal personagem era uma golpista, a outra personagem que fazia muito sucesso outra protagonista. Era uma granfina preconceituosa, e a heroína, que era Regina Duarte, era uma chata. Ninguém gostava dela. Se identificava com ela. Todo mundo se identificava com os vilões. Agora, vão refazer o Vale Tudo, vão fazer um remake, e a impressão que eu tenho é que não vai ser a mesma história. Porque a capa do segundo caderno de hoje, do Globo, exatamente a escritora falando das mudanças do remake, casualmente. Que eu saí de casa e... É porque não tem como você manter o mesmo tipo de, digamos, de uma forma o Gilberto Braga, ele mostrava a realidade do país, mas ele colocava num certo pedestal aqueles golpistas ou então os preconceituosos, né? As melhores frases, de fato, iam para esses personagens. Mas eu tenho a impressão que isso é muito mais um reflexo do momento do que necessariamente uma ideia do autor da novela. Mas a gente tem essa questão, acho que é uma mudança muito grande. O preconceito racial, que é uma coisa muito forte nas gerações mais velhas, você vê que não existe nas gerações mais novas. E isso é algo extremamente importante para você ter um processo de inclusão dentro das empresas, porque
vamos voltar na questão da educação, né? É preciso um trabalho educacional junto às classes menos favorecidas para que haja uma ascensão de uma maneira global. Hoje, digamos, o racismo, eu diria que não é exatamente estrutural, é muito mais econômico do que qualquer outra coisa, porque ele impede esse crescimento, né, do negro, ou mesmo do mais pobre, mas conforme você tem uma concentração muito grande de negros entre os bolsistas, entre aqueles que não estudam, isso é um problema muito sério que a gente tem que resolver. Aí eu acho que é importante você expandir esse reflexo que você tem com a sua filha, com o seu filho, para todas as camadas. E eu acho que aí a solução da educação, ela é o primeiro passo, né? Marco Aurélio, 140 anos depois de Cristo, ele já elencava 4 qualidades essenciais. O quinto e último imperador romano dizia que você tinha que ter o senso de justiça, né? Já lá nos primórdios já era colocado. Depois a coragem, né? A sabedoria. E o quarto e último item que ele dizia que era a temperança, né? O equilíbrio. Né? Nesse momento de guerra que a gente vive e da gente ter esse grande tensionamento que a gente existe, né? Você encontra até hoje o livro dele, Meditações do Marco Aurélio, né? E se lê, é extremamente atual, né? Exatamente. É impressionante como você conecta. Esse livro é fantástico. Ele retrata muito a nossa necessidade disso. Você tem sentido essa mudança de mentalidade, extrapolando um pouco, indo mais para a linha do empreendedor? Você tem sentido que o empreendedor de hoje é mais inclusivo do que o anterior? Eu acho que sim. Eu acho que, sem sombra de dúvida, ele é mais inclusivo. Acho que a sociedade como um todo, hoje, ela pensa na inclusão de uma maneira muito maior do que a gente pensava, né? Quando a gente foi jovem. E isso é bastante claro. E eu acho que é uma coisa natural, não é uma coisa forçada, não é uma coisa de cotas. É uma coisa natural de que as oportunidades são para todos e não são para alguns. Quer dizer, não existe mais a predileção em programas de seleção, de selecionar, o meu perfil de seleção é esse, né? Eu acho que hoje a coisa é muito mais aberta, eu acho que os empreendedores pensam mais nisso. E é muito claro, né, que uma empresa inclusiva, né, uma empresa mais diversa, ela vai performar melhor, porque você vai ter mais opiniões diferentes para que você consiga chegar em uma solução. E que eu acho que isso faz parte também de que principalmente eu sinto que a grande mudança, pelo menos no nosso mercado de tecnologia, né, que permite isso, que é uma coisa que para nós, no nosso passado corporativo, sempre foi uma punição, que é o erro, né? A gente era punido pelo erro, a gente tinha medo de errar. E hoje o erro é parte do processo, né? Errou, faz de novo até acertar. Não a repetição do erro, do mesmo erro, mas né? o aprendizado com o erro, né? Que é uma coisa que não existia e hoje existe. Eu acho que isso tudo faz parte desse caldeirão de novas empresas que conseguem crescer com qualidade, com velocidade, porque elas têm esse mix que passa por mais cabeças pensantes, com opiniões diferentes, né? Uma empresa onde todo mundo pensa igual, você sabe exatamente onde ela vai parar. Diversidade de pensamentos. Quando você tem diversidade de pensamentos, a diversidade de pensamentos ela vem com a diversidade de gênero, vem com a diversidade de raça, vem com a diversidade de background de educação, vem com tudo isso. Acho que isso compõe para que a gente consiga ter empresas melhores e que vão crescer mais. João, como é que a gente compatibiliza essa diversidade de posicionamentos, raças, com, por exemplo, o que aconteceu em empresas como a Apple? Você tinha uma visão muito clara do fundador. Como compatibilizar uma diversidade de opiniões para criar uma cultura com a visão de uma pessoa que muitas vezes é diferenciada? Bom, a gente precisava olhar em 2 momentos, né, que são 2 Steve Jobs, né? Um que começou na garagem, que ele foi realmente sempre centralizador o período todo. Depois, quando ele sai, ele é saído, né, da empresa, quando ele volta diferente. Ele volta mais colaborativo, ele volta entendendo muito da questão, sim, de diversidade.
ele volta muito mais colaborativo, de uma maneira geral. Existe um manifesto do Tim Cook, de 2012, 6 meses antes da morte do Steve Jobs, que dá a clareza de quão colaborativa a empresa vai ser. E ele tem uma frase que me gravou muito, que ele fala assim: nós somos um grupo de especialistas, ele usa um termo assim, malucos especialistas, que trabalham em colaboração cruzada. Ele usa o termo polarização cruzada, que é uma colaboração genuína entre várias áreas. E para você ter uma ideia da questão da diversidade, eu tive uma experiência numa loja na Apple que me marcou muito, primeiro porque eu reconheci em mim um nível de preconceito que eu não tinha noção que eu tinha. E é bem difícil eu contar isso para as pessoas, até mesmo num programa, mas é importante as pessoas aprenderem com a experiência. Eu estava numa loja de rua da Apple em Miami, era 10 horas da noite, a loja fechava às 11, resolvendo um problema com o meu celular. E eu vi entrar um morador de rua. Não é uma pessoa mal vestida. Não, morador de rua mesmo, com um carrinho cheio de coisa, ele parou na porta, ele entrou, ele foi até o fundo, ele começou a digitar no laptop. E o cara que estava me atendendo, o técnico, né, ele pegava meu celular, ia lá até o fundo, voltava, saía, voltava. Numa das vezes que ele veio, eu perguntei para ele: escuta, deixa eu falar, como é que fica essa situação aqui? Né? Ele falou: qual situação? Só pela resposta dele, eu já deveria ter ficado quieto. Né? Se eu fosse meio inteligente, concorda ou não? Eu já deveria... Eu falei: ali, ó, aquela situação dele, ele fez assim: ah, ali? Eles estão todo dia, toda noite eles estão aqui. Eu falei: ok. O cara saiu de novo, eu dei a volta por trás, eu vi que ele estava respondendo um monte de e-mail. Fui atrás do morador de rua, né? Mas tinha um monte de e-mail que ele estava lá digitando, respondendo. E quando o cara voltou de novo para me atender, eu falei: mas você sabe que ele não vai comprar nada, né? Eu queria saber a resposta dele. Ele falou: ele e o resto da loja, né? Tá todo mundo olhando aqui. Ele só não falou, inclusive, você, que tá me pentelhando com esse seu celular. Aí ele terminou com uma frase, Luiz, que assim: na Apple todos são bem-vindos. Aí eu fui atrás de estudar a cultura da Apple e eu encontrei vídeos, depoimentos de um nível de diversidade, gente, é impressionante. Pessoas com deficiência, mas não estou falando deficiência auditiva, estou falando de deficiência assim, de dificuldade de comunicação, que precisa ter um emotional pet, com um cachorro embaixo, sabe? Para a pessoa ter um vínculo, atendendo e te atendendo muito bem. Aí eu fui ver uma série de ações que uma empresa que hoje está em, que hoje talvez quase 2 trilhões de dólares de market cap, com uma cultura tão diversificada. Eu vou aproveitar essa questão aí da Apple e falar um pouco sobre o desenvolvimento do Vale do Silício, como o Marcelo comentava aqui, surgiu através de incentivos da Universidade de Stanford para alguns empreendedores na área da fabricação de chips, mas tem um outro detalhe que é o seguinte: o surgimento de uma agência para fomentar esses garagistas de tecnologia que vieram nessa sequência, e isso ocorreu porque o principal operador dessa agência ele foi justamente mudar para aquela região. Ele tinha separado da mulher, e a mulher, ex-mulher, então casou, foi mudar para essa região, e ele se mudou porque o filho dele foi junto. A partir daí ele começa a investir dentro desse programa com esses jovens empreendedores e uma nova economia começa a florescer naquela região. E daí eu pergunto para o prefeito: quais são os incentivos
que a sua prefeitura tem feito para estimular esse empreendedorismo tecnológico que é tão forte ali na região de Campinas? A região de Campinas é um polo de tecnologia muito forte, um polo estudantil e um polo científico. Em Jaguariúna, nós temos ali leis que nós fazemos um incentivo para as indústrias do eletroeletrônico virem em Jaguariúna instalar suas empresas. Assim foi com a Motorola, nós temos Lenovo, temos também a Sky, o maior centro de transmissão de broadcast da América Latina em Jaguariúna. Mas a gente tem que fazer isso junto com a academia. Então, a universidade local, a gente, no meu primeiro mandato, isso em 2009, como prefeito, eu já criei uma parceria com a universidade para que a gente pudesse dar bolsa e criar um programa chamado ProUni Municipal. Então, a gente dá 500 bolsas por ano para os alunos poderem estudar. Aqueles que não têm condição financeira, a gente subsidia 70% disso. E, paralelamente a isso, a gente criou dentro da universidade, da academia, ali uma incubadora. E eu agora com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, até o ex-presidente da Motorola tem trabalhado muito com a gente, Flávio Greenspan, para a gente criar a incubadora de startups ali em Jaguariúna. Então a gente está num processo de formação disso, para que a gente possa ter toda essa camada de pessoas que vêm da universidade, mas que têm essas ideias criativas, tem um ambiente propício para poder se desenvolver. Nós tivemos ano passado a mudança da reforma tributária. Isso vai impactar diretamente esses municípios, esses prefeitos que criaram sempre ambientes de estímulo ao empreendedorismo, de estímulo à vinda de novas tecnologias de empresas. Essa competição não vai existir mais. Nós que fizemos a lição de casa, agora nós vamos ficar todo mundo na vala comum. Antigamente, a formação do imposto que era feito no Brasil, você tinha 5 impostos que se transformaram em 2. Então, agora você tem o CBS, que é a união do PIS, COFINS, e IPI. Eles se formaram apenas um imposto chamado CBS. O ISS e o ICMS, ele se formou num chamado IBS. Esse IBS, que antigamente era o ICMS, ele era formado, 75% da composição desse imposto, de 100%, 75% dele era formado por uma sigla chamada VAF, Valor Adicionado Fiscal. Eram todas as riquezas que os municípios faziam, com o empreendedorismo, com a produção dos seus produtos, com as suas vendas, tudo era no VAF. Quanto que era a população nesse antigo imposto desse 100%? 75% de produção. Quanto que era a população? 0. Como é que ficou agora nesse novo imposto chamado IBS? Agora o VAF foi de 75 para 0. E a população aqui que era 0 foi para 85. Ou seja, o novo imposto, ele não está estimulando o empreendedorismo, você atrair novas empresas, você está dando crédito a você ter mais gente na tua cidade. Os outros 85%, os 10% é educação e 5% é equitativo. Então ele está tirando dos municípios ricos, produtores, e está dando para os pobres do Nordeste. Acho que a justiça social tem que ser feita, é fundamental, mas não punindo os bons que trazem o fomento de negócios e atração de novas empresas. Então nós temos que criar outras alternativas. Então eu vou tentar trazer moradores de qualidade, empregos de qualidade, fomentando com que a gente tenha, mas eu não vou conseguir trazer benefícios e impostos para a minha cidade, porque dentro daquele bolo tributário que aqui, nesse antigo imposto, dos 75% era da riqueza que era produzida pela Motorola, pela Sky, pela Lenovo, pela Takeda, isso não vale mais nada. Esses impostos que dentro da divisão do bolo tributário, no estado de São Paulo, que os municípios tinham uma fatia, a minha fatia deixou de ser grande e vai ser uma fatia pequena, dividida de igual forma, mas vai trazer os problemas. Então eu tenho que criar alternativas para ter moradores com alto valor agregado, e para isso eu invisto na educação, eu invisto na academia, nas startups, nas incubadoras. Então aquilo que eu fiz no passado de criar leis e ambientes favoráveis para atrair novas empresas não tem mais valor na contribuição de impostos. Isso não tem mais valor, porque a mudança do imposto foi drástica para os municípios de pequeno e médio porte. São Paulo sofre com isso? Não. Campinas sofre com isso? Não. São Paulo tem 11 milhões de habitantes, Campinas tem 1 milhão e 200 e pouco. Mas eu, que sou municípios até 100 mil habitantes,
nós vamos sofrer. Então, é só um esclarecimento que eu acho que é importante, que pouca gente sabe disso, mas vai ser um reflexo num período de 10 anos. Eu queria pedir para o Marcelo dar a opinião dele sobre essa questão da reforma também, porque uma vez nós conversávamos sobre o lado das mudanças que vai privilegiar a indústria, mas em detrimento de outros setores, como, por exemplo, os serviços e onde tecnologia está incluído, né? Como é que isso impacta esse setor? Tem um impacto, assim, eu acho que esse impacto está mensurado e vai ter que ser absorvido, e infelizmente vai refletir nas empresas que compram os serviços pelo aumento do custo dos serviços que vão ser prestados, né? No caso das startups, né, que estão nascendo agora, enfim, você já vai nascer com um preço adequado. As que já estão aí há mais tempo vão ter que readequar esse preço e isso vai bater na indústria, que é o grande comprador dos serviços de tecnologia. A gente foi muito pouco ouvido durante esse processo da reforma tributária, mas, por outro lado, existe uma reforma tributária e você tem uma série de outras economias que vão acontecer por conta da unificação dos impostos, né? Então, não vai ficar elas por elas, mas eu acho que o mercado vai se adequar e o Brasil sempre se adequou, né? O custo do Brasil sempre foi absorvido pelas empresas e eu tenho amigos fora do Brasil que sempre me perguntam, principalmente ano passado, 15% de juros, como é que você vive com isso? Eu falei, bom, olha, a gente já viveu com 100, para quem viveu com 100, 15 é tranquilo. O pessoal de fora do Brasil tem um pouco de dificuldade para entender como é que a gente vive, mas na contrapartida, enfim, isso já está dentro aqui do nosso dia a dia, né? Eu acho que vai ser uma mudança ruim para o nosso setor, mas que vai ser absorvida e vai ser repassada. Não tem a menor dúvida que esse custo vai acabar sendo absorvido de alguma maneira pelo mercado. Complementando um pouco o que o prefeito falou, e uma coisa que me deixou muito feliz é que a gente estava conversando no intervalo sobre como o Vale do Silício virou o Vale do Silício, basicamente apoiado por uma universidade, né? Eu não consigo acreditar no desenvolvimento de polos de tecnologia onde não haja uma questão educacional forte. E se existe uma questão educacional forte, existe a geração de pessoas capacitadas, o progresso vai acontecer, porque a qualidade de vida hoje, assim, realmente, assim, alguém que mora em Jaguariúna ter o desejo de vir morar em São Paulo, essa pessoa tem que conversar com a gente para a gente falar para ela qual é a realidade, né? Assim, então, com a qualidade de vida, com o potencial de desenvolvimento que existe na cidade, se existe, eu acho que isso vale para todo e qualquer município que queira se tornar um polo de tecnologia, você tem que primeiro ter a questão da academia. Sem a academia não vai haver o desenvolvimento de um polo tecnológico simplesmente por causa do dinheiro, né? Porque tem que estar lá a formação de mão de obra e dentro dessa formação de mão de obra a formação do desejo de ser empreendedor. Muitos dos empreendedores que a gente investe, eles saem dessas grandes empresas porque eles são conhecedores de um problema que eles estavam vivendo numa corporação, naquela área que eles atuam, e eles saem para criar uma solução para aquilo que eles já conhecem. Então, quando você tem grandes empresas que são boas empregadoras, e você tem uma boa academia, você tem o blend necessário para que, criando uma incubadora, criando as condições, que não são, para mim, não são, o fiscal não é o mais importante. Para mim, realmente o mais importante é você conseguir juntar uma boa formação de mão de obra com um bom ambiente de negócios, com uma boa qualidade de vida e você ter muito mais um ambiente de negócios propício do que propriamente só a questão tributária para que isso dê certo. Eu torço muito para que dê certo e estou à disposição para ajudar. Vou precisar de você nesse aspecto, com certeza. João, a gente falou aqui muito do empreendedorismo, né? Existe uma diferença entre se implementar accountability num empreendimento pequeno, numa iniciativa de um empreendedor e numa empresa grande, ou o princípio é igual? Não, tem sim aspectos diferentes, porque num pequeno negócio, num negócio que está começando, o nível de visão positiva de futuro que o pequeno empreendedor tem que ter, ele é muito forte. Ele tem que acreditar que ele vai passar por uma série de barreiras, de dificuldades, mas lá na frente ele enxerga. Então, o alcance da visão dele é maior. Numa empresa grande, ela já está, querendo bem ou mal, já está estabelecida, já tem um fluxo de clientes, de dinheiro entrando, dinheiro saindo. Então, precisa ter essa visão, mas isso já está muito mais estruturado, consolidado
no próprio negócio. Mas num pequeno negócio, ou quem está começando, ele precisa ser muito visionário, mas não extremamente visionário, porque senão ele não consegue ver os erros que ele está cometendo. Agora, não é difícil compatibilizar isso com o aspecto um tanto quanto irresponsável que todo empreendedor tem que ter? Porque se o empreendedor ele for muito conservador, ele não consegue ir além, né? Como é que faz essa sintonia fina? É por isso que eu acho que talvez alguns vão bem, outros não vão bem, né? Acho que ele precisa ter um pouco aí de equilíbrio de discernimento. Às vezes a gente vê coisas lançadas fora da época, né? Como é o caso da Segway. Não sei se vocês lembram Era o It. Assim, ele lançou numa época onde a mobilidade não era problema, né? E é um belo produto, mas muito fora. E às vezes ele tem que lidar ele tem que ouvir os outros, tem que saber a hora de... Então, assim, esse cara ele precisa ter um equilíbrio muito grande entre a visão dele, positiva do futuro, e a escuta, ele saber aonde ele tem que fazer as correções, senão ele fica muito... deixa de ser persistente e fica só teimoso. E essa diferença ela é crucial, né? Eu vou encerrar aqui contando só a história dos anos 40, 50, do empreendedor que era o Tucker. Sim. O Tucker ele lançou um carro que era fora da época. Era um carro que tinha cinto de segurança, freio a disco, ele tinha um vidro que não se espatifava, ele tinha uma série de features de segurança que foram incorporados muitos anos depois. Só que ele estava à frente da sua época e também sofreu um bombardeio muito forte por conta do lobby. E não fez os acordos. Não fez os acordos políticos, né? Ele não conseguiu se adaptar a essa realidade e, infelizmente, o carro, que era uma peça espetacular de tecnologia, de engenharia, e inclusive ele foi montado com o motor dele, era um motor de helicóptero da fábrica do Howard Hughes, que se rebelou também contra o lobby das montadoras da época. Mas ele viu com tanta antecedência um produto de sucesso que virou um fracasso. É uma lição para todo o empreendedor. Eu vou ficar por aqui, infelizmente nosso tempo terminou. Eu agradeço a Marcelo, ao João, ao prefeito Gustavo. Nós estaremos de volta aqui novamente na quinta-feira, aqui na BMC News.